Gelo, crioterapia, essas coisas estão na moda, mas será que existe alguma evidência? Qual será o uso? Para quem funciona? Para quem não funciona? Meu objetivo hoje é abordar isso e para isso eu trouxe aqui, ó, junto comigo, Léo. Léo, se apresenta aí pra galera. Prazer, meu nome é Leonardo, sou osteopata e sou prescritor também de medicamentos fitoterápicos. Ele tem uma linha de trabalho bem legal, tentando entender do ser humano como um todo, né, e não só focar numa coisa só, aquilo que a gente sempre fala, né, pô, sei lá, tem uma dor no joelho, muitas vezes o joelho é só a vítima, você tem que descobrir o culpado. Mas, cara, vamos lá, voltando, gelo, pra que gelo, pra que crio? Eu tava em Nova York, passando lá, passeando e tal, e vi um negócio diferente, vi um lugar onde você entrava com o corpo inteiro numa temperatura muito extrema, e eu gosto de novidade. Eu falei, cara, deixa eu ver o que é essa parada aí, eu adoro essas coisas, né? No ano anterior eu tinha ido pra fazer uma imersão dos Navy Seals, que foi onde a gente tinha que ficar entrando na banheira toda hora pra ficar com a roupa molhada e ter esse estresse e tal. A gente entrava em duas banheiras, inclusive a cabeça, e saía. E passando lá por Nova York, dessa vez eu vi isso e falei, cara, deixa eu ver o que é isso. E fiz, saí muito energizado e tal. E eu falei, cara, o que será que é isso, né? E comecei a buscar na literatura. E vendo na literatura eu percebi que existe uma distinção muito grande sobre a banheira, que muita gente usa, que a gente vê vários influenciadores fazendo, e a câmara. É totalmente diferente. É totalmente diferente a banheira, é totalmente diferente a câmara, é totalmente diferente a câmara em que você fica com a cabeça do lado de fora e a que você entra com o corpo inteiro. E eu quero tentar trazer para vocês o que existe de evidência em si, o que a gente tem de ciência sobre esse tema e como você pode usar e como você não deve usar, como as pessoas estão vendendo, usando marketing de forma inadequada, pelo menos na minha visão, porque não existe evidência. E a gente vai trazer alguns estudos de caso que a gente já tem aqui. O que eu vi de cara e o que me chamou a atenção? Crioterapia é qualquer uso de gelo. Já existe crioterapia desde antes de Cristo, as pessoas já usam gelo para minimizar dores, para tratar determinadas coisas. Então, assim, crioterapia não é algo novo. É algo bastante antigo, todo mundo usa, né? O que mudou é que, atualmente, houve uma onda, uma explosão da utilização de frio para resolver determinados problemas. E a que a gente mais vê aqui no Brasil é a banheira, onde as pessoas entram e ficam naquela água gelada ali, que está em torno de 10 graus, a água do gelo não está em menos X graus, não está em 0 graus, porque senão seria um cubo de gelo e você não conseguiria entrar. Então existem vários formatos e aqui eu entendi que talvez fosse melhor para mim, para os meus clientes e para aquilo que eu tenho buscado, que é saúde pensando em longevidade a longo prazo, é uma câmara onde você entra com o corpo inteiro. Por quê? Existe uma grande distinção nos estudos. A banheira foi feita pensando, principalmente, as pessoas usam, né, e tem muito mais dados, em recuperação muscular, e a gente vai abordar mais isso. Já a câmara, ela foi pensada e desenvolvida em 1970 para tentar tratar doenças. Então, de cara, você vê que existe uma diferença. Uma foi mais focada na recuperação, a outra foi focada em doenças inflamatórias e esse é o uso. Então, quando você descobriu o que eu tinha, por que você resolveu começar e tal? Então, eu logo que fiquei sabendo da Câmara de Crioterapia aqui com o Rafa, tive o grande interesse de trazer alguns pacientes pensando na ideia dentro do que eu proponho com tratamento, na visão de modulação de inflamação, né, e de regulação do sistema nervoso autônomo, deixando o organismo com isso mais adaptado ao estresse. Entendi que, como eu já gosto do tratamento com gelo, que seria mais uma possibilidade terapêutica, né? Boa. E dentro desse contexto, né, até então, a ideia que a gente tinha era a banheira de gelo. E aí, entendendo essa possibilidade de tecnologia, né, uma câmara de crioterapia que atinge uma temperatura com uma resposta, né, mais interessante, pensando aí na eficácia realmente, né? Então isso realmente me interessou muito para somar ao trabalho que eu faço no consultório, né? Então já temos aqui vários pacientes que estão vindo realizar protocolo, principalmente com esse objetivo de regulação do sistema nervoso autônomo, para que o organismo consiga ficar mais adaptado ao estresse, dando um estímulo parasimpático maior, e com isso fazendo também uma modulação de citocinas inflamatórias, que é ponto importante demais. Bom, vou pegar esse negócio da parte inflamatória, que eu acho que esse é um ponto que talvez seja o mais interessante pra gente, é o que eu, inclusive, tenho buscado, né? O que a gente sabe hoje? Qualquer tipo de crioterapia, ela gera uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição faz com que você retire parte do sangue de determinadas áreas da extremidade, tanto que nessa máquina a gente entra com luva e calçado, e jogue sangue para os tecidos mais importantes do corpo, o cérebro e tal. Então essa é uma coisa que algumas pessoas defendem de ser um dos benefícios, né? Não vou me aprofundar nisso, não é exatamente isso que eu estou buscando, acho que isso é um mecanismo, mas o que a gente vê é que existe uma redução de algumas enzimas, substâncias que a gente já sabe que são inflamatórias. Então até tem alguns dados interessantes sobre isso, né? Por exemplo, tem alguns estudos que foram feitos com nitrogênio em tecido
de rato, né? Que rato, as pessoas fazem pesquisa com isso, enfim, aí também não vou entrar na Você pega e coloca um rato, expõe ele a estresse de alguma forma. E, obviamente, eu estudo mais estresse relacionado ao exercício. Então, você expõe o rato a um estresse de exercício. Coloca ele para correr na rodinha muito, 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 muito. Isso gera fadiga local e uma série de substâncias são geradas por causa dessa fadiga. Algumas das substâncias que são muito utilizadas para analisar fadiga são lactato, ácido lático e tal, enfim, várias outras. E o que eles fazem? Eles pegam esse músculo que foi exposto ao estresse do exercício e aplicam o nitrogênio líquido, ou seja, aplicam algo para deixar ele muito gelado. O processo de inflamação reduz significativamente através de algumas substâncias, né, que normalmente são as mais comuns, interleucina 6, o PCR, CK, né, creatina quinase, enfim, são algumas substâncias que normalmente se analisa e elas reduzem bastante. Então, de cara, de forma aguda, a gente sabe que existe uma redução da inflamação. E para isso, muitas pessoas começaram a usar esse tipo de coisa para, se existe uma redução da inflamação, se o exercício gera inflamação, se o estresse gera inflamação, eu vou fazer isso para reduzir a inflamação, o que é ótimo. Mas tem que tomar cuidado porque tudo que você faz tem ação e tem a reação. Então esse é um ponto que eu sempre gosto de chamar atenção. Eu já vou entrar em qual é a reação negativa que a gente tem que ter cuidado. Mas a segunda coisa, quando você expõe o seu corpo a um determinado estresse, né, e no gelo você tá, acho que eu já falei, em torno de 10 graus, 10 a 15 graus, quando você tá dentro da banheira. Só que a sensação que você tem é uma sensação muito grande. A água, ela passa energia, né, enfim, ela passa o frio de forma muito intensa, 25 vezes mais do que o ar. Dentro da câmara você tá com uma temperatura muito menor, você tá em menos 110, menos 120, dependendo da câmara que você usa, mas você não sente tanto esse estresse. Você sente muito frio, mas o tempo é menor. Na banheira você fica de 5 a 10 minutos. Na câmara você fica de 3 minutos em média, 2 a 3 minutos e meio. Então, né, existe a diferença do tempo e existe a diferença de sensação. Na câmara a sensação é muito mais tranquila, embora você esteja em menos 110. Mas todas elas, o objetivo é tentar regular o sistema nervoso. Quando você expõe o estresse, o seu sistema precisa se regular e isso ajuda a desensibilizar o sistema nervoso central e, como consequência, você tem um aumento da atividade parasimpática, você tem uma mudança em relação a algumas áreas do corpo. Isso pode ser interessante. Isso é uma das coisas que ajuda, por exemplo, algumas pessoas que têm dor crônica, algumas pessoas que têm sintomas de ansiedade e depressão, algumas pessoas que têm dificuldade de dormir. Por quê? Porque você tem um reajuste do sistema nervoso em alguns casos. E, de novo, né, não que necessariamente vai funcionar para todo mundo. E existe algo que a gente tem visto ainda de forma muito incipiente, é uma relação também hormonal que altera ali a parte de, né, cortisol e testosterona, que pode ajudar bastante a aliviar o estresse. Então essas são as coisas que normalmente a gente vê e isso é o que pode acontecer no corpo, né? A gente tem alguns dados importantes, alguns estudos, depois eu vou deixar as referências para vocês lá embaixo, né? Até para vocês terem essa noção de que o que a gente está falando aqui tem dado científico, mas o objetivo que eu quero trazer e o que a gente está buscando não é fazer você recuperar totalmente de um treino, porque existem alguns downsides sobre isso, pode ajudar em casos específicos, mas é sobretudo, cara, pessoas que mais podem se beneficiar do gelo e que não estão se beneficiando. E talvez um grupo muito importante, que a gente já tem um caso aqui, são pessoas com fibromialgia. Sim. Por quê? A pessoa com fibromialgia, no gelo, ela tende a sentir mais dor. Então o que ela pensa? Cara, eu não vou fazer crioterapia porque, se eu sinto dor no frio, a crioterapia menos 110 vai me ferrar de vez. Só que existe uma diferença entre estar um dia frio e você ficar com frio ao longo de muito tempo e você ter um estresse de 3 minutos no teu corpo gerando frio. A resposta é completamente diferente. E o que a gente tem muito dado, né, relevante sobre fibromialgia e a redução da dor da fibromialgia, a redução de dores crônicas usando a câmara de frio. Por que a gente tem isso? Porque você tem 3 minutos de estresse, o seu corpo precisa se regular de novo, seu sistema nervoso se rever, você tem redução de inflamação crônica, então existem muitas coisas que são legais e isso ajuda muito. Então esse é o principal motivo pelo qual eu gostaria de fazer isso, que é, cara, muita gente que poderia se beneficiar não está se beneficiando. E por que não está se beneficiando? Porque a gente tem visto cada vez mais estudos falando dos downsides. O que seriam esses downsides? Rafa, se eu fizer banheira, que é a que é mais utilizada e é o que é usada para isso, recuperação, depois de um treino, isso vai atenuar a minha resposta de hipertrofia. Vai. Por quê? Porque a hipertrofia é uma resposta a um mecanismo que você gerou. O treino, ele gera tensão, essa tensão gera uma cascata de reações que envolvem inflamação. E se você inibe o processo de inflamação, você inibe todo o processo. E aí, falando dessa questão, né, da proposta terapêutica, né, para quadros de dor crônica, então aí seria o ponto assim mais interessante, né? A própria fibromialgia, a crença seria até que para a fibromialgia vai ser extremamente negativo, né? Mas até os trabalhos da literatura científica mostram, né, uma robusta evidência de resultados para pacientes com fibromialgia, porque é um estímulo agudo, né, onde você vai ter uma resposta de adaptação do organismo, levando a uma regulação, né, de sistema nervoso e de modulação de inflamação.
Então, para os pacientes aí de fibromialgia, é extremamente positivo. É um adjunto, né? Assim, não é um tratamento, é um adjunto. Para somar, né, a todo o tratamento. Esse é o grande ponto. O que a gente tem de evidência? O que a gente tem de evidência forte? O que a gente tem de evidência moderada? O que a gente tem de evidência limitada? Então, só para vocês terem uma ideia, o que a gente tem de evidência forte? Primeiro, doenças inflamatórias reumáticas. Então, a artrite reumatoide, aquela geral do corpo inteiro, cara, tende a ajudar bastante. Esse é um ótimo exemplo. Por quê? Se você conhece alguém com artrite reumatoide, você muito provavelmente vai lembrar que no frio essa pessoa fica pior, fica mais dura, fica mais rígida. Mas ficar 3 minutos exposto a um estresse muito grande de frio alivia os sintomas, não piora. Exato. Isso é muito contraintuitivo, mas é isso que acontece. A mesma coisa em relação à fibromialgia. Espondilite anquilosante, né? Coisas que às vezes no frio são pior, quando você é exposto a um frio específico e extremo, isso, né, tende a melhorar bastante. E aí, de novo, eu acho que eu tenho poucos dados, eu não me lembro de um estudo que tenha feito a banheira, por exemplo, para alguém que tem fibromialgia, porque deve ser muito desconfortável ficar 5 a 10 minutos ali. Né? Essa é a principal diferença. Na banheira você fica de 5 a 15 minutos em torno de 10 graus. Aqui você fica de 2 a 3 minutos em torno de menos 110. E sim, é menos 110. Existem estudos até com menos do que isso. As pessoas, quando eu fiz post, falaram: que é isso, menos 100 é impossível. Não, não é. São 3 minutinhos só. Essa foi até uma das minhas dúvidas quando a gente começou a desenvolver o trabalho com os pacientes. Mas, Rafa, é realmente menos 110? Né? E isso foi um ponto interessante. E aí, falando de volta na fibromialgia, positivo, por quê? Porque é um estímulo agudo, né, curto, e com uma resposta muito importante de adaptação do organismo ao estresse, né? Isso aí vai ser bastante interessante. E também a gente tem aqui alguns pacientes, né, mulheres com um período de perimenopausa. Pô, esse foi um caso muito interessante, legal, né? Cita esse caso, apresentando insônia e fogacho. E nos dias que está realizando o trabalho na Câmara de Crioterapia, a noite de sono apresenta uma resposta muito positiva, né? Com diminuição do fogacho e com uma qualidade de sono muito maior, né? E diminuição da própria ansiedade durante a noite, né? Então, esse aí foi um ponto para mim bastante relevante, né? Frequentemente eu vejo, né, algumas pessoas defendendo a banheira, que é a que é mais usada aqui no Brasil, enfim, para algumas coisas, quando na verdade talvez quem mais vai se beneficiar não são, de repente, hiperatletas, pessoas assim, e tudo bem, pode fazer, pode ser legal, mas assim, o meu grande lance é: você pegou uma mulher que está ali na sua faixa de em torno de 45 anos, entrando ainda no período da menopausa, ela está começando a apresentar os sintomas, mas o estrogênio ainda não está dando alterado no exame. Você pega essa mulher que tá com tudo isso, não sabe muito bem o que tá acontecendo e melhora bastante a noite de sono dela, reduz os fogachos. Cara, esse é o tipo de coisa que, porra, pode ajudar muito uma pessoa que não é comentada. Que como trabalho de saúde, pensando aí, falando agora, a gente tá falando das mulheres, né, que vão passar pelo processo de climatério e de menopausa, é uma estratégia terapêutica dentro de uma proposta de trabalho de saúde, para começar isso antes, né, no período de perimenopausa, onde ela já vai deixando o organismo mais adaptado para quando entrar nesse momento, ter um organismo que funcione de forma diferente, né? Então, um organismo muito mais adaptado, né, com uma capacidade de regulação autonômica diferenciada. Então, acho isso bastante interessante, né, e positivo, como uma proposta terapêutica, né, sendo construída, né, ao longo dos anos de vida dessa pessoa, né, entendendo que se ela ainda não entrou, não é esperar entrar e tá passando por uma fase mais complexa. E sim já começar, né, um trabalho, né, mais interessante de saúde antes, né? Eu acho que isso é bastante interessante para desenvolver um organismo mais adaptado ao estresse, né, e com maior capacidade de modulação de inflamação. Qual é a tua sensação? Você que tem feito de vez em quando. Qual é a tua sensação? O que você mais gosta? O que você sente? Você? Eu, como paciente da Câmara, né, de Crioterapia, acho sensacional. O primeiro minuto é aquele minuto que eu tento controlar, né, meu ritmo de respiração para me ajudar na regulação autonômica, né? Então, fazendo um trabalho mais específico por já ter, né, essa capacidade de desenvolvendo esse tipo de trabalho, eu me coloco ali como paciente. Então, esse momento inicial é o momento que eu tenho que regular bastante o ritmo de diafragma para que a cabeça consiga criar um momento de ficar mais adaptada àquele estresse. Depois, no segundo minuto, aí eu já estou mais adaptado, né? E a sensação ao término, na saída, é fantástica, né? A sensação de energia é muito grande. E o que eu percebo, minha noite de sono, no dia que eu faço a câmara,
a minha noite de sono é muito diferenciada, muito boa. Quando eu vou treinar no dia seguinte, eu tô com uma condição de recuperação muito significativa. A resposta é sempre muito positiva, isso é bem interessante. Isso é legal, né? Porque assim, quando a gente fala... no treinamento isso é muito evidente, em outras áreas menos. Mas, por exemplo, existem duas condições. A condição aguda, ou seja, o que acontece assim que você termina a utilização de alguma coisa, ou seja, assim que você termina um treino, assim que você termina uma sessão com o Léo, assim que você termina, sei lá, alguma coisa, assim que você sai da câmera. Isso é o que acontece naquele momento, é o que a gente chama de agudo. Só que a maior parte do benefício da câmera e do gelo e do treino, enfim, de muitas coisas na nossa vida, eles acontecem depois que você faz de forma sucessiva. Quase todo mundo que vem aqui já veio aqui, procura principalmente redução de dor. Acho que a maior parte das pessoas que vieram procuravam redução de dor. A gente teve alguns casos e acaba que, no fundo, é redução de dor também. A gente teve pessoas com artrite reumatoide, a gente teve pessoas com artrite localizada, a gente teve pessoas com dor crônica, a gente teve pessoas com algumas fibromialgia, mas você vê que, no final das contas, eu acabei de me tocar que muitas delas estão procurando reduzir dor. A gente teve algumas pessoas que buscaram recovery, isso a gente já teve, só que todas elas, independente do objetivo que trouxe elas aqui, elas saem da máquina com uma sensação disso que o Léo falou. Assim, você vem, parece que você sai muito energizado. Você sente assim, caraca. Isso é fato. Talvez seja porque toda vez que a gente é exposto a um estresse, o nosso corpo ele entra num mecanismo de fuga ou luta, né? Então você vai ter que estar energizado ou para fugir ou para lutar. Então não sei se é exatamente isso, mas essa é a sensação que todo mundo tem. A pessoa sai com uma sensação de que, porra, tô me sentindo muito bem. Então a gente tem a sensação aguda e a gente tem o que acontece ao longo do tempo, o que acontece de forma crônica. A maior parte dos benefícios acontece de forma crônica. Só que a gente tem alguns casos interessantes que não tem documentação na literatura, né? Eu gosto de deixar bem claro isso. O que a gente tem de estudo e o que a gente não tem. Então eu tive um caso aqui de um amigo meu, pessoal, personal também. Ele tinha lesionado o joelho dele no jiu-jitsu. E, cara, foi fazer um exame de imagem, chegou no exame de imagem, estava cheio de edema, não dava pra ver muito bem, mas a suspeita do médico dele é que estava com uma lesão no cruzado anterior e que ele ia ter que operar. E aí ele, porra, recebi aqui isso, tal, enfim, queria tentar, né, reduzir ao máximo essa inflamação, tal, até reduzir a dor. Tu acha que vale a pena eu fazer a câmera? Eu falei, olha, mal não vai fazer, não existe, assim, contraindicações, né, as contraindicações são em questões específicas, assim, mas praticamente não existe efeito colateral negativo, enfim, ela é bem tranquila, né, a câmera. E ele veio fazer, ele chegou aqui, praticamente sem dobrar o joelho, andando hipermancando, entrou na câmera, fez uns 3 minutos, saiu já conseguindo dobrar o joelho. De novo, não é o objetivo da máquina, mas a gente tem visto muitas pessoas saírem assim. Então, de forma aguda, ele se sentiu muito bem, reduziu a inflamação, ele conseguiu dobrar o joelho, ele veio 2, 3, 4 dias seguidos, refez o exame dele tinha uma lesãozinha assim no cruzado, mas, cara, o médico optou por não operar. Então, repara que a gente tem situações que são agudas, que não estão documentadas e que se mostram benefício. A gente teve agora o Vander, que acabou de sair daqui, né, um outro amigo pessoal. Ele fez um procedimento no rosto, e, cara, tava muito inchado, falou, pô, Rafa, será que vai ajudar? Eu falei, olha, de novo, eu falei a mesma coisa, olha, a evidência não é pra te ajudar de forma aguda, né, assim, do ponto de vista teórico, se você tá com uma dor no joelho, colocar o gelo no joelho local seria melhor. Mas a gente tem várias pessoas que estão usando para essas situações e têm tido, né, têm se sentido bem. Porque muitas vezes você tem uma inflamação local, mas isso acaba alterando outras áreas também. Ainda mais para quem treina, para quem já tem uma série de outras coisas que estão associadas. Eu treino bastante. Não adianta, acaba que, porra, tem uma inflamação geral acontecendo quase que de forma crônica, não igual, por exemplo, no caso de uma obesidade, não no caso de alguém que tem uma artrite reumatoide, mas tem. Então isso acaba ajudando. Então a gente tem alguns casos que não tem documentação na literatura, mas que acontecem e que é legal a gente ver, né? Pessoas que estão fazendo esses testes e a gente está gostando. Assim que tiver dado na literatura eu vou trazer. Mas enfim, são alguns casos aí que a gente tem legais. Mas o que eu não queria deixar, né? O que eu queria fazer esse vídeo não deixar de falar aqui? Cara, não existe milagre, beleza? Qualquer forma de crioterapia, ela tem coisas boas, coisas ruins, pessoas que se adaptam e pessoas que não, e tá tudo bem. Então o Léo abriu a fala dele falando, cara, é mais uma opção terapêutica para quem curte, para quem sente bem e tal, né? Não é milagre, não vou vender aqui que é um milagre e tal, mas é uma opção, de repente pode fazer bem, como tem feito. Mais uma ferramenta, né? E você deixou de falar a parte que você fala bastante, que é a parte dos beta-milioides, sei lá, nem sei esses nomes, vai, fala essas coisas aí que é tua. Dentro do que a gente estava comentando, né, a resposta de regulação do sistema nervoso é muito interessante, né, pelo estímulo da crioterapia. Então, do momento que ela atua modulando inflamação, ela vai atuar modulando neuroinflamação. E com isso, vai diminuir a produção de beta-amiloides, né, e aumentar a produção de BDNF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma possibilidade de inibir processo neurodegenerativo, porque diminuindo a neuroinflamação, automaticamente a gente inibe neurodegeneração. Então, uma
possibilidade incrível, né, para somar nesse contexto da gente buscar uma vida com mais qualidade, evitando doenças, né, neurodegenerativas. Porque hoje, né, o nível de estresse é tão alto que as pessoas estão tendo um nível de neuroinflamação muito importante, né? E aí a gente vê, né, quadros de demência precoce. Então, essa possibilidade de ter mais uma ferramenta que vai atuar modulando a inflamação, com isso diminuindo a produção de beta-amiloide, aumentando a produção de BDNF, é extremamente positivo para realmente inibir essa condição de neurodegeneração. Então, acho que mais uma grande ferramenta aí para ser colocada em prática, né? Eu enxergo a parte assim de você utilizar como alguma forma terapêutica assim, para melhorar, como adjunto em alguns tratamentos, ou seja, não vai resolver todos os problemas, mas assim, como é que eu enxergo e o treino é exatamente a correlação com isso? O treino, a vida, todas essas coisas são um fator de estresse. Beleza? Toda vez que você impõe um estresse ao seu corpo, ele precisa se adaptar. Se você impõe estresse demais, ele não consegue se adaptar, ele acaba evoluindo. Se você impõe estresse de menos, não é suficiente para ele se adaptar. Então existe um ponto razoável de estresse. O que a gente tem visto, no caso da câmara, é que você impõe esse estresse de 3 a 4 vezes por semana, durante 3 minutos, você vai ter aquilo em que o seu corpo entende isso, caraca, não é possível, eu preciso me adaptar para que na próxima vez eu não fique tão ruim. Ele gera essa adaptação e isso é o que é bom. Então você gera um estresse para gerar adaptação, você gera um estresse para gerar adaptação. No nosso corpo tudo funciona dessa forma, né? Eu chamo de capacidade e demanda. Se você impõe uma demanda muito alta para a sua capacidade atual, você acaba não conseguindo melhorar. E no caso da câmera, o objetivo é, cara, deixa eu impor um estresse controlado, dentro de determinadas condições, podendo fazer uma progressão, começando mais leve no que tem de sensação de frio, aumentando aos poucos, para que isso faça o seu corpo se adaptar. E essa adaptação ela acontece principalmente através da redução da inflamação, redução da sensibilidade neural ali, né, de sensibilização central. Isso pode ajudar muitas pessoas e não necessariamente o milagre que as pessoas, né, têm vendido. Então, o que eu queria passar com isso é, se alguém te falou para fazer porque você vai emagrecer, vai gastar mais caloria, vai resolver todos os problemas, não vai. É alguma coisa que pode te ajudar em situações pontuais, como a gente mostrou aqui. É um adjuvante. É um adjuvante, mas isso nunca vai acabar com a necessidade de você ter um profissional, né? Pô, Rafa, ajuda em quem tem ansiedade e depressão, ajuda, mas cara, isso não vai tirar o tratamento do seu psiquiatra, do seu psicólogo, de todo o resto que você faz, mas é uma ajuda. Ajuda, por exemplo, em quem tem fibromialgia, né? Em alguns sintomas, por exemplo, da menopausa, como a gente citou, ajuda, mas de novo, cara, é algo que vai somar ao tratamento. Vai somar ao tratamento. Então esse é o grande lance. E o principal que eu gosto de falar é a banheira, que talvez seja o que as pessoas mais façam, ela pode ser que seja boa, muita gente gosta, muita gente se sente bem. E eu, Rafa, né, assim, de tudo que eu tenho lido e estudado, eu vejo que o principal benefício da banheira é o que você falou, que é o seu primeiro minuto ali, que é, cara, é você conseguir brigar com o teu cérebro, é você ter que se concentrar, controlar a respiração. A gente vive num mundo extremamente ansioso e eu acho que essas coisas ajudam muito, né? Então assim, não tem milagre, é mais uma opção, é uma parada legal que pode te ajudar, especialmente se você tem inflamação crônica. Então pensa nisso, fibromialgia, artrite reumatoide, dor crônica, essas coisas vão ser as mais beneficiadas. Mas tem outras pessoas que podem se beneficiar, mas a gente tem menos dados científicos. Então, cara, tendinopatias, cara, locais. Não acho que seja o melhor, mas a gente teve alguns casos interessantes, né? A literatura não tem dados concretos para dizer que é bom, mas, enfim, para algumas pessoas pode ser interessante. Cara, asma e bronquite. Tem pessoas às vezes que, porra, mas eu tenho asma, eu tenho bronquite, eu tô com o nariz escorrendo, será que eu posso fazer? Eu não vou ficar gripado se eu fizer? Cara, não, né? A gripe é um vírus, então assim, você entrar no frio não vai te fazer ficar assim. O que muitas vezes, quando tá um ambiente frio, quando alguma coisa tá assim, isso pode acabar acontecendo, é por duas coisas. Sua imunidade cai, você fica mais suscetível a pegar o vírus, mas o objetivo aqui não é fazer sua imunidade cair, pelo contrário, aumentar de forma crônica, né? Então você não vai ficar gripado se você ficar 3 minutos num frio extremo, isso não acontece, e muito provavelmente pode aumentar a sua imunidade. Eu só não recomendo, se você estiver gripado agora, fazer agora, né? Então, enfim, essa é a única parada. Mas se você tem alguma inflamação crônica, dor, às vezes até problema para dormir, acho que vale a pena testar. Se você está nessa fase onde você está desregulado do sistema nervoso, como por exemplo, né, no início ali de uma menopausa, acho que vale a pena testar. Mas de novo, não é nenhum milagre, não caia nos milagres, cara, mas vale a pena no mínimo você testar, especialmente se você tem essas condições. Acho que essa é a minha missão aqui nesse vídeo. E acho que dentro desse momento de vida, né, que todos estão passando com nível de estresse alto, né, um grau de ansiedade absurdo, é mais uma possibilidade de ajudar a deixar um organismo mais adaptado, entendeu? Então, acho isso maravilhoso nesse aspecto, entendeu?
Tudo na vida é treino, Léo. Exato. Aqui no caso você tá treinando pra ficar mais adaptado. Pra ficar mais adaptado, é isso. Exatamente. Essa é a minha brincadeira. Tudo na vida é treino, óbvio. Eu ouvido disso. Pra mim é fácil falar. Mas, cara, se você quer melhorar dirigir, você vai ter que, né, praticar aquilo. Você não dirige, você vai ter que começar a treinar a direção para poder melhorar. Se você quer melhorar a tua ansiedade em relação a algumas coisas, se expor a determinadas situações controladas, pode te ajudar. Então, porra, ótimo ponto. Gostei. Perfeito, perfeito. Excelente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar todos os dados aqui embaixo. Aqui a gente está no Rio de Janeiro, né, na Lund Trainers, que fica na Barra da Tijuca, se você quiser fazer, conhecer, enfim. Vou deixar todos os dados da Lund Trainers aqui. Vou deixar todos os estudos também que a gente abordou. Temos muitos dados, mas eu vou deixar os principais. Vou deixar os contatos do Léo também. Se quiserem saber mais, se quiserem mais vídeos sobre isso, que a gente aprofunde mais, hoje a ideia era fazer uma coisa um pouco mais geral, desmistificando alguns aspectos e tentando trazer, né, essa novidade para vocês. Mas é isso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui! Até breve.